Itens estranhos e surpreendentes são descobertos com frequência, mas achar o que nossos ancestrais estavam fazendo é muito difícil. Especialmente quando tudo que se tem são algumas xícaras enferrujadas e desenhos rupestres. Não é de surpreender que até mesmo os especialistas em jalecos de laboratório às vezes cometam erros. Mas não se trata apenas de placas empoeiradas de pedras enormes. Às vezes, há até seres humanos com cabeças grandes. Portanto, pegue suas ferramentas de escavação e vamos viajar de volta aos tempos antigos para explorar sociedades incríveis que nem mesmo os cientistas conseguem explicar completamente. A Sardenha pode parecer idílica agora, mas não vou mentir, eu não gostaria de visitá-la há 3.000 anos. Há rumores de que gigantes terríveis perambulavam por essa ilha naquela época. As pessoas até falam sobre encontrar esqueletos humanos com mais de 4 metros de altura lá, embora ninguém nunca tenha mostrado nada para provar isso. No entanto, as histórias ainda fazem você se perguntar por que definitivamente aconteceram algumas coisas estranhas. Em 1974, mais de 5.000 peças de artefatos de pedra quebrada foram encontradas em uma parte da ilha chamada Monte Prama. Mas, em vez de serem exibidas em um museu, elas foram trancadas em um cofre subterrâneo por cerca de 30 anos. Parece um pouco suspeito, não é? Quando foram finalmente deslocadas em 2005, os cientistas juntaram as peças e encontraram estátuas de 38 homens gigantes, cada um com 2,40 metros de altura. Não tão altos quanto os lendários esqueletos, mas ainda assim bem grandes. Acredita-se que essas estátuas foram feitas pelo povo Nuradik, que viveu na ilha há muito tempo. Além das estátuas gigantes, eles também construíram mais de 8.000 edifícios de pedra maciça. Talvez os Nuradik não fossem gigantes, mas definitivamente gostavam de suas coisas grandes. Eu também, como um grande número de curtidas em nossos vídeos. Obrigada se você gostou e se inscreveu. Agora, de volta à história. Você e eu somos muito inteligentes, mas talvez não sejamos os seres humanos mais inteligentes de todos os tempos. Na verdade, talvez nem sejamos a espécie com mais inteligência. Desde o ano 1913, alguns fósseis de crânios encontrados na África do Sul sugeriram a existência de um concorrente possivelmente ainda mais brilhante, chamado Homem de Boskop. Essa espécie semelhante à humana pode ter vivido há apenas 10.000 anos. Seus crânios sugerem cabeças realmente grandes, o que significa que seus cérebros podem ter sido 30% maiores do que os nossos. Uau! Seu QI médio pode ter sido de cerca de 149, o que as coloca entre as 0,05% mais inteligentes das pessoas de hoje. Mas se o cérebro de Boskop era muito mais inteligente, por que a espécie não está por aqui e nós estamos? Bem, maior nem sempre é melhor, você sabe. Nossos cérebros são muito maiores do que os de nossos parentes símios, principalmente no córtex pré-frontal. Essa parte ajuda em tarefas de alto nível, como tomar decisões, lembrar-se de coisas de curto prazo e ter consciência de nós mesmos. As partes do cérebro que lidam com nossos sentidos e movimentos não cresceram muito. Portanto, talvez os Boskops passassem muito tempo remoendo o passado, em vez de fazer coisas práticas como caçar. Mas tudo isso não passa de suposição. Realmente não sabemos o que aconteceu com esses nossos primos inteligentes. Algumas pessoas até argumentam que os Boskops não eram diferentes de nós, sendo que as únicas evidências são partes de crânios. A selva é enorme. Você sabia que a floresta amazônica abriga cerca de 30% de todas as espécies de plantas e animais do mundo? Isso é impressionante! Entretanto, a história de uma espécie nativa, os seres humanos, há muito tempo intriga os cientistas. O misterioso povo Khazarab viveu ali por centenas de anos e depois desapareceu por volta do ano de 1400. As pessoas pensavam que a Amazônia tinha apenas algumas tribos dispersas, mas recentemente descobrimos formas grandes e incomuns no solo, chamadas de geoglifos. Eles podem parecer simples valas rasas, mas na verdade são os restos de uma vasta civilização que se espalhou por 13.000 km² e inclui cerca de 450 marcas, algumas com até 400 metros de altura. Isso é uma loucura! Elas provavelmente continham edifícios cerimoniais e poderiam ter abrigado até 1 milhão de pessoas há 550 anos. Graças à nova tecnologia, como a LIDAR, que usa um laser seguro para mapear a floresta sem danificá-la, podemos explorar mais profundamente.
Em 2019, algumas varreduras mostraram quilômetros de estradas e caminhos elevados e até mesmo pirâmides com mais de 21 metros de altura. Elas encontraram 26 assentamentos separados, 2 dos quais com pelo menos 250 acres cada. Uau, isso equivale a 330 campos de futebol. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o povo Khazarabi. Talvez os conquistadores europeus o tenham expulsado. Talvez a civilização antiga mais desconcertante seja aquela da qual nunca encontramos um vestígio. Sim, estou falando de Atlântida, a grande cidade que supostamente afundou no oceano. As primeiras menções a ela vêm do antigo filósofo grego Platão, que falou sobre uma grande cidade perto do Estreito de Gibraltar. Mas, durante muito tempo, todos pensaram que ele havia inventado Atlântida como uma versão perfeita de sua própria Atenas. Então, por que cerca de 12 mil anos após seu suposto desaparecimento, ainda nos perguntamos se ela pode ser real? Bem, no século XIX, o congressista americano Ignatius Donnelly escreveu um livro com 13 razões pelas quais ele achava que Atlântida era mais do que apenas um mito. Então, em 1955, algumas pessoas pensaram que realmente a haviam encontrado quando descobriram a estrutura Richat, uma enorme cúpula de 40 quilômetros de largura na Mauritânia, África. Ela é tão grande que só é possível vê-la inteira do espaço. 2 astronautas que sobrevoavam o deserto do Saara avistaram esse olho gigante olhando em suas direções e pensaram que haviam feito a descoberta de suas vidas. Infelizmente, não há evidências sólidas que liguem essa estrutura à Atlântida. Acredita-se que ela tenha se formado a partir de atividade vulcânica há cerca de 100 milhões de anos. Mas isso parece suspeito, não é mesmo? Ainda assim, não estamos mais perto de saber a verdade. Imagine voltar a cerca de 3.300 a.C. e se encontrar no sul da Ásia. Bem-vindo à civilização arapeana. Essas pessoas estavam muito à frente de seu tempo. Elas tinham cidades como Harapá e Mohenjo-Daro, completas com casas de tijolos cozidos, sistemas de drenagem sofisticados e até banheiros públicos. Esse lugar pode ter tido mais de 5 milhões de pessoas, tornando-o uma das regiões mais densas da época. Elas também inventaram um sistema de pesos padronizados que era incrivelmente útil para os comerciantes. E faziam comércio. Esse povo tinha conexões que se estendiam até o Oriente Médio, graças às suas grandes habilidades em metalurgia. Havia até mesmo uma forma de marcação antiga. Os selos eram usados para carimbar argila em mercadorias comerciais. Apesar de serem tão avançados, com uma vida urbana próspera, há muito mistério envolvendo sua linguagem escrita. Temos fragmentos de sua escrita, mas ninguém os decifrou ainda, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. Também ainda não sabemos exatamente como funcionava sua sociedade. Parece que seus habitantes não ostentavam seu status social tanto quanto outras civilizações. Não havia grandes palácios ou monumentos maciços. Em vez disso, seus maiores edifícios podem ter sido celeiros e eram muito práticos. Infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Por volta de 1800 a.C., essa civilização começou a declinar, possivelmente devido a mudanças nos padrões dos rios. Com a mudança do ambiente, os Harapãs se mudaram para terras mais hospitaleiras. Você já ouviu falar do Minotauro? A fera com cabeça de touro e corpo de homem, caçando os corajosos viajantes em um enorme labirinto. Bem, essa não era uma história qualquer, e sim um dos dramas mais populares do mundo antigo, e foi inspirado por este lugar, a Ilha de Creta. Os minoanos viveram ali durante a Idade do Bronze. Eles tinham palácios deslumbrantes, afrescos incríveis e uma cultura tão rica que ainda fascina os historiadores até hoje. E construíram lugares como o Knossos, que era tão complexo com seus edifícios de vários andares e corredores elaborados que pode ter inspirado todo o mito do labirinto. Sua engenharia estava tão à frente de seu tempo que até mesmo seus sistemas de drenagem eram mais avançados do que muitos que temos hoje. Diga nos comentários qual dessas histórias você acha mais fascinante. E muito obrigada por assistir. Estamos na Sibéria. Está tão frio aqui que rajadas de vento congelantes estão queimando seu rosto. Toda aquela neve branca parece estar cegando você. Este lugar se assemelha à Antártica por causa do pergelissolo. Recentemente, um grupo de cientistas pesquisou um dos rios locais. Com a ajuda de uma plataforma de perfuração, extraíram várias amostras de solo congelado. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar criaturas vivas dentro do gelo.
Mais tarde, em laboratório, se percebeu que as criaturas eram organismos microscópicos multicelulares, conhecidos como rotíferos bideloídeos. Essas criaturas pareciam pequenos vermes. Os cientistas sabiam que esses vermes poderiam viver em condições congeladas por até 10 anos. Mas a idade dos rotíferos encontrados no gelo foi de cerca de 24 mil anos. E depois de descongelar, eles começaram a se reproduzir, como se estivessem dormindo há apenas algumas horas, não há milhares de anos. Análises adicionais mostraram que esses organismos podem permanecer congelados por centenas de milhares de anos. Os rotíferos podem ter vivido durante a era em que o ser humano ainda não tinha inventado a roda. E este não é o único superpoder deles. Os rotíferos bideloídeos estão entre os animais mais radioativamente resistentes na Terra. Eles podem sobreviver em lugares onde não há oxigênio e água. Também podem permanecer vivos em áreas com alta acidez e podem viver sem comida e água por um longo tempo. Por sinal, essas não são as únicas criaturas conhecidas por viver milhares de anos. Tipos particulares de musgo e alguns micro-organismos também são quase imortais. Os nematódios são algumas das variedades de vermes com maior capacidade de adaptação. Imagine a Torre Eiffel, de pé e orgulhosa. E agora, vamos torná-la 10 vezes mais alta e colocá-la no subsolo. Exatamente a essa profundidade, muitos milhares de metros abaixo da superfície, os cientistas descobriram essas criaturas, sem luz solar e quase nenhum ar. E como está muito perto do núcleo da Terra do que da superfície do nosso planeta, a temperatura aqui é maior do que no meio do deserto mais quente. Milhões de toneladas de solo acima criam uma pressão insana, mas tudo isso não conseguiu impedir que a vida se desenvolvesse aqui. Quando os nematódios ficam sem ar, comida ou quando a temperatura se torna muito alta, eles entram em um estado único de êxtase ou hibernação profunda. Neste modo, o metabolismo destes vermes diminui e quase todos os processos em seu corpo param. Essas criaturas podem dormir por muito tempo e só acordar quando o ambiente se tornar mais favorável. A propósito, você não precisa ir tão fundo no subsolo para encontrar essas criaturas. Nematódios são encontrados em todo o mundo. Eles podem viver em fontes termais, desertos, no alto das montanhas, entre os gelos ásperos da Antártica ou dentro de animais e humanos. Nossas próximas criaturas resistentes são os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água. Estes são invertebrados microscópicos de 8 patas intimamente relacionados aos artrópodes. É impossível vê-los sem ajuda. Mas um microscópio convencional permitirá que você veja esses seres em detalhes. Eles parecem minúsculos ursos, por isso são chamados de ursos d'água. Eles precisam de uma fina camada de água ao redor do corpo o tempo todo. É necessário evitar a desidratação. Tardígrados foram encontrados em todos os tipos de ambientes, das profundezas dos oceanos às dunas de areia. Eles são incrivelmente resistentes graças à sua estrutura orgânica única. Sim, eles parecem macios, mas seu corpo é coberto com uma cutícula dura. Este revestimento se assemelha aos exoesqueletos de gafanhotos, louva-a-Deus e muitos outros insetos. Ursos d'água perdem sua antiga camada de cutícula quando precisam crescer. Cada uma de suas 8 patas tem de 4 a 6 garras, o que os ajuda a se agarrar a qualquer superfície. Esses ursos podem sobreviver a uma temperatura quase 3 vezes mais fria que a temperatura no gelo da Antártica. O calor também não os prejudica. Eles provaram ser capazes de sobreviver à temperatura que faz a água ferver. Além disso, os ursos d'água não têm medo de radiação nem de alta pressão. Nas profundezas do oceano, a pressão pode destruir as ligas de metais mais fortes. Mas essas criaturas podem suportar pressões 6 vezes maiores. Mas o mais legal é que podem viver no vácuo do espaço. Nosso planeta tem um campo magnético. Este é um escudo que nos protege da radiação solar. Os tardígrados não precisam dessa proteção. Eles podem entrar em órbita próxima à Terra e voltar ilesos. Tudo graças a uma proteína que protege seu DNA da radiação ionizante. Com outros organismos imortais, os ursos d'água podem entrar em um estado de criptobiose. Os tardígrados puxam a cabeça e as pernas para dentro do próprio corpo e adormecem. Se as condições ao redor sugerirem congelamento, falta de água ou de oxigênio, eles permanecerão nesta forma de barril até que a situação melhore. Então, esses são organismos tão pequenos que só podem ser vistos através de um microscópio. Mas que tal algo maior? Conheça o diabólico besouro de ferro. Eles vivem no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Esses insetos não podem sobreviver a altas temperaturas, viver sem oxigênio ou em condições de aumento da radiação.
mas o seu exoesqueleto é tão resistente que só pode ser perfurado com uma broca ou martelo. Esse exoesqueleto é durável e feito de uma substância especial, quitina. Também pode ser encontrado nos exoesqueletos de caranguejos ou camarões. E ainda assim, a quitina do diabólico besouro de ferro é tão durável que permite que essa criatura suporte o impacto de um carro se movendo em alta velocidade. Em tempos de perigo, eles podem esconder suas antenas e patas fortes em partes especiais do exoesqueleto. Outros animais não podem morder essa armadura, então cospem o besouro e saem para procurar almoço em outro lugar. Assim que o perigo desaparece, o inseto estende as patas novamente e segue a vida. Além disso, a armadura salva os besouros da desidratação, o que é muito útil em áreas quentes do México e sudoeste dos Estados Unidos. Dentro do exoesqueleto, eles podem armazenar umidade. Em outras palavras, esses insetos podem absorver água sempre que a encontrarem e transportar esse líquido dentro de si mesmos. As próximas criaturas são incrivelmente frágeis, mas elas sabem como sobreviver em lugares onde quase nenhum outro animal pode viver. Vamos para o sudoeste da Romênia, perto do Mar Negro. Aqui, em uma planície larga e desolada, você pode notar um poço. Esta é uma mina que leva ao subsolo profundo. O ar na superfície do nosso planeta geralmente contém cerca de 20% de oxigênio, mas na mina são apenas 10%. Dentro da caverna, o ar também tem um conteúdo elevado de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. As pessoas não conseguem respirar lá sem um tanque de oxigênio. Provavelmente podemos dizer que a água e o ar lá estão envenenados. Quase nenhum animal seria capaz de sobreviver nessas condições. Ainda assim, 48 espécies de organismos vivos foram encontradas nesta caverna. 33 delas são espécies recém-descobertas. E não são apenas micróbios ou bactérias que não podem ser vistos sem um microscópio. Algo maior mora aqui. Estranhos caracóis brancos rastejam pelas paredes das minas. Camarões transparentes e um monte de sanguessugas desconhecidas nadam na água. Centopeias brancas com antenas enormes e aranhas brancas assustadoras correm pelo chão. E todos eles crescem aqui há quase 5 milhões de anos. Você pode notar um escorpião aquático e outra espécie não identificada deste animal. Não se parece com seus parentes que vivem em areias quentes ou florestas tropicais. Nenhuma criatura viva aqui parece normal. Todos os animais são brancos ou transparentes. Eles não têm olhos, mas estão equipados com patas longas e antenas que os ajudam a navegar neste espaço escuro. Quanto mais fundo você entra na caverna, menos oxigênio o ar contém. Mas o número de organismos vivos aumenta. O ar é preenchido com metano e dióxido de carbono. Todos os habitantes desta caverna nunca viram a luz do sol e nunca saíram das trevas. Parece impossível sobreviver em condições em que as plantas não produzem oxigênio. A resposta para a questão de sua sobrevivência está escondida em um pequeno lago. A superfície da água é coberta com uma espuma estranha. Se você olhar de perto, poderá ver que essa substância branca está viva. Assemelha-se a papel molhado macio, que é fácil de rasgar. Essa coisa é, na verdade, bilhões de organismos vivos, bactérias chamadas autótrofas. Há muito mais dióxido de carbono na caverna do que lá fora. E essas bactérias, como as plantas, o absorvem. Mas elas não fazem isso com a ajuda da fotossíntese, o que significa que não precisam de luz solar. Elas usam água para a quimiossíntese. O que essas bactérias secretam é alimento para outras bactérias. E essas outras bactérias são alimento para criaturas maiores. Um ciclo alimentar que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar do planeta. Isso é engraçado. Ainda mais quando você é uma hiena gigante, Paticrocuta. Se você quiser imaginar como eram os animais de antigamente, imagine-os muito maiores, com dentes maiores e mais afiados e... Espere, como se isso não fosse o suficiente. Sim, você tinha que ser uma terrível fera para sobreviver em tempos em que tudo ao seu redor era como 5xg. Esta hiena tinha até 1 metro de altura e pesava 180 quilos, o que equivale ao tamanho de um leão atual e é cerca de 3 vezes maior do que as hienas de hoje em dia. Ela tinha também as pernas mais curtas, razão pela qual muitas criaturas pré-históricas foram extintas. Com o tempo, elas foram ficando sem comida e não conseguiam correr rápido ou por tempo suficiente para pegar uma presa. Além disso, elas não conseguiam escapar rápido o suficiente se tinham um animal maior por perto. As hienas antigas e as atuais têm hábitos bastante semelhantes. A dieta delas? Carne, carne e carne. Ambas preferem roubar comida de outros predadores, geralmente menores, do que ir caçar por conta própria. E é claro, as duas estão sempre sorrindo para todos ao redor. X!
Você imagina os tubarões sempre como sendo aqueles animais marinhos dos quais devemos ter medo, certo? Mas não as baleias, pois elas na maioria são bem-humoradas, estão comendo o plâncton delas, espirrando água por aquele buraco nas costas e assim por diante. E é claro, elas podiam ser um pouco desajeitadas de vez em quando e acabar podendo virar um navio. Seja como for, elas não gostam muito de caçar humanos. Bem, se todos nós vivêssemos na época desta baleia de 15 metros e 50 toneladas, que eu gosto de chamar de dentuça, dá pra dizer que ir à praia nunca mais seria a mesma coisa. A monstra pesava o equivalente a 6 elefantes e era mais longa do que um caminhão. Ah, sim, sobre o apelido de dentuça, esta baleia tinha dentes mais compridos do que a palma da mão humana e um instinto de caça bastante apurado, por isso ia atrás de todos os animais marinhos, incluindo outras baleias também. Seu único rival era o megalodonte, o maior e mais assustador tubarão que já viveu no nosso planeta. Ok, é claro, esta lista está cheia de animais gigantes e perigosos, com dentes extremamente afiados, que você certamente está feliz por terem sido extintos. Mas há também alguns parentes próximos de um ancestral humano aqui. Olá, primo distante? Paranthropus. Então, nosso primo P tinha um cérebro grande, bem, pelo menos para a época, e bons reflexos. Por isso conseguia se defender de criaturas maiores e menos inteligentes que o perseguiam. Esses nossos primos comiam principalmente plantas, raízes, nozes, frutas macias, folhas jovens, provavelmente insetos e sementes. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura e pesavam 70 quilos. Isso não é muito se comparado a outros mamíferos pré-históricos, mas, ainda assim, grande o suficiente para sobreviver àqueles tempos difíceis. Muito bem, primo P. O próximo mamífero é o pré-histórico já extinto. Ainda bem, ufa. Gorgonopsia. Esses carinhas eram algo entre os mamíferos e os répteis com, é claro, dentes em forma de sabre muito grandes, um crânio longo medindo 45 centímetros e uma estrutura corporal do tamanho de um urso atual. No início, eles eram realmente pequenos, do tamanho de um cachorro. Depois de um tempo, a evolução fez com que se transformassem nos maiores carnívoros da época, há mais de 250 milhões de anos. Eu não estava por lá nessa época. Os cientistas ainda não sabem se eles tinham pele, pelos ou escamas, mas sabe-se que essas criaturas tinham membros bastante longos em comparação com o resto do corpo, o que significa que eram capazes de correr muito mais rápido do que vários outros animais daquela época. O Andrew-Sarchus, ou Andy, meu apelido para ele, se resume ao que você atribuiria aos predadores atuais como tigres, lobos ou hienas. Eles apenas eram uma versão um pouco mais intimidante, é claro, com dentes extremamente afiados. Quem poderia imaginar que o maior mamífero carnívoro que já existiu é, na verdade, parte da família de onde vieram os porcos, camelos e antílopes. O Andy tinha o tamanho de um bisão de hoje em dia, pesando pelo menos meia tonelada. Ele não era tão exigente com a comida, então ia atrás da maioria dos outros animais que viviam naquela época, cerca de 40 milhões de anos atrás. Parece que antigamente os tigres ou alguns outros predadores tinham medo de porcos, ao contrário de hoje. Sim, parado aí, que o porco do inferno, Entelodonte, está passando. Ok, a pesquisa mostrou que ele era mais como um hipopótamo, baleia e o seu primo Andy, mas esse apelido legal já foi dado, então não podemos voltar atrás. Os antigos porcos do inferno não eram maiores do que os suínos de hoje, mas cresciam e ficavam do tamanho de vacas com o tempo. Eles também tinham um focinho curto, mas alguns milhões de anos depois, a evolução decidiu que esses carinhas não eram assustadores o suficiente e fez suas mandíbulas inferior e superior muito mais longas. Ah, e eles ganharam um conjunto de caninos ainda mais afiados, uma edição especial de Como Assustar Seus Rivais. Ufa, finalmente um mamífero antigo do qual não precisamos ter medo. Bem, pelo menos, se não estivermos no caminho dele, porque se esse gigante acidentalmente topasse com você... Xiii! Mas pelo menos a alimentação dele consistia em plantas, então seríamos salvos por esse aspecto. Deixe-me apresentá-lo a gigante e gentil besta trovão, Brontotherium. Ele tinha um chifre nasal bastante robusto, pesava 3 toneladas e tinha 5 metros de comprimento, o que é maior do que um rinoceronte atual. O tamanho, infelizmente, não o ajudou muito. O Andy estava sempre respirando no cangote dele, atacando a ele e seus companheiros. Essa lista definitivamente não pode ficar sem o ameaçador gato Dentes de Sabre. Com cerca de 1,20 m de comprimento, 45 quilos, ágil, completamente capaz de caçar em matilhas coordenadas. Mas você sabe como os gatos são. Eles gostam de se gabar da presa que caçam por conta própria. Essa é a nossa Megan, Megantherium. E você podia encontrar ela e seus companheiros ao redor do mundo, na Europa, Ásia, América do Norte e África.
Atualmente, muitas vezes pensamos que todos os grandes felinos correm atrás de suas presas, mas a Megan não foi feita para velocidade, nem corria atrás das suas presas como os outros gatos. Não. Ela preferia esperar que a presa se aproximasse. Ela escolhia um bom local, subia em alguma árvore alta, se escondia e simplesmente relaxava. Depois de um tempo, alguns herbívoros inocentes passariam por lá para beber um pouco de água e, BAM! Surpresa! A Megan descia. Seu estilo de caça é algo que podemos ver nos leopardos de hoje. Os dentes eram sua arma principal, então tome cuidado com os grandes caninos superiores. Finalmente um nome que consigo pronunciar com mais facilidade e que não tenho que inventar um apelido. Urso de pernas longas. Esse animal conseguia correr até 65 km por hora. Depois de encurralar sua presa, o urso ficava totalmente em pé. E então o pobre animal sabia que o que estava por vir não era nada bom. Os ursos das cavernas geralmente preferem vegetais, mas no que diz respeito a este de pernas longas, carne é muito melhor. Ele gostava tanto de caçar quanto de coletar o que os outros predadores deixavam para trás. Além disso, pelo que se sabe, aparentemente ninguém nunca perguntou para ele: "Ei, e essas pernocas aí?" O leão pré-histórico Tlacoléu. Nossa, parece nome de remédio. Enfim, com 1,5 metro de comprimento, 90 quilos, mandíbulas incrivelmente fortes, dentes afiados, garras longas e retráteis, corpo musculoso. Ei, esse sou eu. Ele também tinha uma cauda surpreendentemente forte e é originário da Austrália, onde viviam os ancestrais dos cangurus, que também tinham uma cauda bastante forte para se equilibrar. Ok, por falar em cangurus, aqui está uma pequena surpresa. As raízes do leão. Você imaginava que cangurus, ursos koala e wombates gigantes estavam lá apenas para viver uma vida feliz, até que virassem o café da manhã de alguém. Mas a família deles, de alguma forma, criou um animal que parecia um tigre dentes de sabre. Só que com dentes maiores. Sim, o leão. Muito bem, quebrando os estereótipos. Ele ficava em algum lugar no topo da cadeia alimentar da época, embora tivessem um rival bastante forte, que era o lagarto monitor gigante Megalania, ou mesmo algum crocodilo gigante Quincana. Ok, vamos lá. Mexam-se, rapazes. Esse não é um vídeo sobre répteis. Espere aí sua vez. Na era pré-histórica, os dinossauros dominavam toda a região, tocando o terror, enquanto outros animais estremeciam de medo e se escondiam deles. Ei, não tão rápido, dinos! Lá está o Sr. R. Repenomamus, um mamífero misterioso que decidiu enfrentar as autoridades. Ele apareceu 130 milhões de anos atrás e era um animal parecido com um texugo de 1 metro de comprimento. Isso não parece muito em comparação com o Tiranossauro Rex e os dinossauros maiores, mas era muito maior do que alguns daqueles dinossauros emplumados da mesma época. Não só isso, ele os comia. Não sabemos exatamente como, mas digamos apenas que o Sr. R dava o jeito dele. Acho que era pro café da manhã. Você decola da Terra e estaciona sua espaçonave em algum lugar perto da Lua. Você está agora a quase 380 mil quilômetros de distância do seu planeta natal. Isso é quase 100 vezes o Brasil de ponta a ponta. Agora, você retira um martelo gigante e um cinzel enorme usando os braços robóticos da sua nave espacial. Você coloca o cinzel no polo norte da Terra e golpeia a cabeça dele com o martelo. A Terra se abre como uma casca de ovo e você vê outro planeta. Se chama Theia e ele está se escondendo dentro do nosso planeta como uma gema em um ovo. Você precisaria voltar no tempo 4,5 bilhões de anos para descobrir como isso aconteceu. Essa bela nebulosa logo se tornará nosso sistema solar. Poeira colorida e vários detritos espaciais estão lentamente se aproximando do centro comum. Logo esse quebra-cabeça de entulho fica muito pesado e denso. A temperatura dentro do gigante está aumentando. Em seguida, fica tão alta que desencadeia uma reação nuclear em cadeia. Mais outro segundo e... BAM! Acontece uma explosão tão poderosa que as ondas de choque viajam para longe no espaço escuro. E o clarão ofuscante dessa explosão pode ser visto do outro lado da Via Láctea. Quando a poeira baixa um pouco, você consegue ver que uma luz ainda está brilhando bem no centro da explosão. Essa estrela recém-nascida é o Sol. Ele pesa tanto quanto 333 mil terras. Se o Sol fosse um balde, você precisaria de 1,3 milhão de planetas do tamanho da Terra para preenchê-lo. Você está interessado em um pequeno objeto ali, a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Esse monte de rochas e lava quente é a Terra. No momento, o planeta está ocupado formando seu núcleo, enquanto os oceanos de lava estão gradualmente esfriando.
Mas algumas dezenas de milhões de anos após o nascimento do Sol, você percebe um estranho objeto voando em direção à Terra. É Theia. Esse pequeno planeta nasceu quase ao mesmo tempo que a Terra, e agora ele está seguindo uma louca trajetória espiral em uma velocidade enorme. Os cientistas acreditam que Theia era uma espécie de bola com a qual Júpiter e Vênus jogavam. Vênus estava puxando Theia em uma direção, e então o irmão mais velho, Júpiter, o puxava de volta. Mas o Sol representa 99,8% da massa de todo o Sistema Solar. É por isso que a estrela estabelece suas próprias regras. Isso faz Theia se mover quase na mesma órbita terrestre. Então, eles inevitavelmente se aproximam cada vez mais um do outro, até se tornarem vizinhos. Vemos que Theia tem o tamanho de Marte e é tão largo quanto a distância do Oceano Atlântico de Nova York a Portugal. Uma colisão não pode ser evitada. Theia está viajando em direção à Terra a quase 14.500 km por hora. Isso é 11 vezes mais rápido que a velocidade do som. Se o planeta menor colidir com a Terra em um ângulo específico, a Terra provavelmente será dilacerada, assim como o próprio Theia. A colisão causará uma grande explosão visível em outros planetas, mesmo em um dia claro. Não vai sobrar nada além de um pouco de poeira e detritos em chamas. Mesmo que Theia toque a Terra apenas levemente, ainda vai acabar com um pedaço do nosso planeta do tamanho da Austrália. Mas a colisão com Theia acontece em um ângulo perfeito de 45 graus. Ele atinge a Terra a uma velocidade tremenda. A explosão vaporiza literalmente grandes quantidades de rocha, e a onda de choque envia os destroços restantes para a órbita terrestre. Uma enorme cratera é formada no local do impacto. Logo ela se enche de lava fervente. Os restos de Theia e os fragmentos ejetados da Terra começam a orbitar nosso planeta. De acordo com uma versão, esses fragmentos formam duas luas. No início, elas viajam juntas, mas um dia ficam muito próximas uma da outra e colidem, formando um grande corpo espacial. A outra teoria afirma que todos os fragmentos começam a ser puxados pelos restos de Theia. Algum tempo depois, eles formam a Lua como a conhecemos agora. Naquela altura do passado, porém, era apenas rocha incandescente e lava. A colisão nesse ângulo inclina ligeiramente nosso planeta e acelera sua rotação. É por causa de Theia que temos diferentes estações e 24 horas por dia. A Terra tem placas litosféricas, que são peças enormes e sólidas que constituem a crosta do nosso planeta. Após a colisão com Theia, elas começam a quebrar e rachar. Isso faz com que o carbono, um componente primário de toda a vida conhecida na Terra, comece a se mover por todo o nosso planeta. E então, a Terra adquire um tipo de metabolismo. Depois de algumas centenas de milhões de anos, as primeiras criaturas vivas começam a aparecer no nosso planeta. Por quase 4 bilhões de anos, organismos unicelulares simples têm evoluído para a vida que você vê hoje. De acordo com os cientistas, esse tipo de colisão é um evento muito raro. A probabilidade de que em algum lugar no espaço haja um planeta como o nosso, que sobreviveu à mesma catástrofe, é extremamente pequena. Essa pode ser a razão pela qual ainda não encontramos vestígios de outras civilizações no espaço. Enquanto isso, os restos de Theia ainda estão aqui na Terra. É claro que não parece um planeta inteiro que ficou preso dentro do nosso. A maioria dos fragmentos derreteu e se misturou à crosta terrestre. Se você retirar a camada superior do nosso planeta, verá duas enormes bolhas de lava do tamanho de continentes inteiros. Elas ficam logo abaixo da África e do Oceano Pacífico. Presumivelmente, estes são os restos de Theia, que não se misturaram com o manto da Terra por causa das diferentes densidades. É como misturar água e óleo em um copo. O óleo sempre flutuará sobre a água e criará uma camada uniforme sobre ela. Mas se você erguesse essas manchas de lava até a superfície, elas seriam 100 vezes mais altas do que o Monte Everest. Outros restos de Theia podem estar na Lua. As missões espaciais Apollo trouxeram muitas amostras de solo para análise. Os cientistas concluíram que a estrutura da Lua é muito semelhante à da Terra. As pessoas poderiam perfurar profundamente e coletar amostras lá. Em seguida, as bolhas da Terra poderiam ser analisadas. Se a estrutura fosse compatível, seria uma prova 100% de que Theia atingiu a Terra há 4,5 bilhões de anos, e de que foi assim que obtivemos a Lua. Mas por enquanto, Theia permanece um tanto misterioso. Os cientistas ainda não têm certeza de que o planeta realmente existiu. A ideia toda se encaixa perfeitamente no modelo de criação da Lua, mas na verdade, essa incrível colisão pode nunca ter acontecido. Agora você viaja 41 anos-luz de distância da Terra até o planeta 55 Cancrié. Ele tem cerca de 2 vezes o tamanho da Terra e é 8 vezes mais pesado. Você pega seu martelo gigante novamente e o usa para acertar o cinzel.
O planeta racha e você vê que é um diamante gigante. A temperatura nesse planeta é dezenas de vezes mais alta do que na Terra e seu solo é rico em carbono. O calor coloca muita pressão nesse carbono, sua estrutura muda. Primeiro, ele se transforma em grafite. Um pouco mais de pressão e o grafite se transforma em diamante. Na Terra, os diamantes se formam em profundidades abaixo de 100 km, onde a pressão é 50 mil vezes maior do que na superfície. As temperaturas ali alcançam mais de 500 graus, o que é tão quente quanto fogo. Os diamantes são ejetados mais perto da superfície em erupções vulcânicas. Ainda assim, é preciso cavar minas a 500 metros de profundidade para encontrar essas belas joias. O diamante Golden Jubilee é o maior diamante lapidado e facetado da Terra. Ele pesa tanto quanto uma barra de chocolate e é do tamanho de um hamster. Seu preço é de cerca de 12 milhões de dólares. Agora imagine um diamante do tamanho de um planeta inteiro. Você decide voar de volta para o Sistema Solar. Seu destino é a Lua de Júpiter, Europa. Ela é tão grande quanto a distância entre Seattle e Houston, nos Estados Unidos, e sua massa é inferior a 1% da massa terrestre. Sua superfície é envolta por uma crosta de gelo com cerca de 30 km de espessura. Mas e se você quebrar essa crosta com seu martelo gigante? Nossa, a Europa é completamente coberta de água. Está congelando aqui. É 3 vezes mais frio do que no Polo Norte da Terra. A água se transforma em gelo quase que instantaneamente, mas o oceano abaixo da superfície ainda é líquido. Europa interage com Júpiter gravitacionalmente, assim como a Lua com a Terra. Isso cria forças de maré e aquece o núcleo dela. O núcleo derrete o gelo ao seu redor. O resultado é um oceano enorme, 2 a 3 vezes maior que todos os oceanos da Terra combinados. Os cientistas acreditam que a água é a base da vida. Isso pode significar que pode haver vida em Europa. Pode haver fontes termais, assim como no fundo dos nossos oceanos. A água lá provavelmente é muito mais quente. E mesmo que a pressão e a temperatura em tais lugares sejam extremas, bactérias simples podem viver lá. Europa tem quase a mesma idade da Terra. Isso significa que houve tempo suficiente para os organismos vivos aparecerem e evoluírem. Quem sabe, talvez alguma civilização avançada já esteja florescendo sob essa crosta de gelo. Eles podem estar construindo grandes cidades e sonhando em conquistar o espaço agora. Mas a única coisa que os humanos podem fazer no momento é enviar uma sonda para a Europa e descobrir se a vida é possível lá. Vamos dar um passeio na memória. Voltando aos primórdios da história humana, quando nossos ancestrais andavam pela Terra como tribos nômades. Considere por um momento como deve ter sido a vida para aqueles com deficiência visual. Os que tinham a sorte de ter apenas pequenos problemas de visão provavelmente conseguiam se locomover sem muita dificuldade. Mas, para aqueles com problemas graves de visão, os desafios eram enormes. Sua produtividade e utilidade para a tribo podiam ser bastante comprometidas, podendo levar ao abandono. À medida que nos estabelecemos e formamos comunidades, a maneira como tratávamos uns aos outros começou a mudar e passamos a olhar para as pessoas com problemas graves de visão com um pouco mais de bondade e empatia. Entretanto, sem o conhecimento científico que temos hoje, a capacidade de oferecer apoio era limitada. Antes de os óculos estarem disponíveis, as pessoas com problemas de visão menores, como miopia, provavelmente não eram tão afetadas. Embora suas deficiências visuais pudessem dificultar certas tarefas, como caçar ou detectar ameaças, esses indivíduos ainda podiam contribuir para a sobrevivência de sua tribo e, portanto, eram geralmente aceitos por seus pares. Com o tempo, à medida que a visão piorava progressivamente, muitas pessoas aprenderam a se adaptar. O declínio gradual da visão ao longo de vários anos pode nem ter sido percebido por elas. Por isso, desenvolveram mecanismos de enfrentamento, como confiar mais em seus outros sentidos. Também vale a pena observar que a visão precisa não era tão essencial naquela época como é agora. Durante uma grande parte de nossa história, as taxas de alfabetização eram baixas, geralmente em torno de 20% ou menos, e a educação formal não era essencial para a maioria dos empregos. Dessa forma, os problemas de visão não afetavam necessariamente a capacidade do indivíduo de trabalhar ou aprender. Não se esperava que a maioria das pessoas realizasse tarefas que exigissem uma visão excepcional. Portanto, elas conseguiam sobreviver desde que pudessem realizar suas tarefas, que geralmente eram um trabalho físico. Isso pode parecer duro para os padrões atuais, mas se sua visão fosse boa o suficiente para trabalhar, por exemplo, em um campo, você poderia pelo menos garantir alimento e renda.
Avançamos rapidamente para o século XIII, quando começaram a surgir os primeiros vislumbres do que hoje reconheceríamos como os óculos. Essas primeiras versões de óculos eram basicamente apenas lentes de aumento, servindo para ajudar nas tarefas de leitura. Com o passar dos séculos, os óculos se tornaram mais complexos e começaram a se assemelhar ao que reconhecemos hoje por volta dos séculos XVII e XVIII. Agora, vamos dar uma olhada na interessante história dos óculos por um instante. Sua jornada levou vários séculos, pontilhada por inúmeros visionários e suas ideias inventivas. Entretanto, o mistério por trás de quem inventou os óculos vestíveis continua sem solução. Sabemos que nossos amigos antigos, os romanos, foram os primeiros a desvendar a magia do vidro e seu poder de ampliar textos minúsculos, dando origem às mini-lupas. Na Itália, no século XIII, encontramos os primeiros óculos vestíveis da história registrada. Esses óculos tinham lentes rudimentares criadas por sopradores de vidro habilidosos, que eram encaixadas em armações feitas de madeira, couro ou, às vezes, até mesmo chifre de animal e mantidas contra o rosto ou equilibradas no nariz. Com o aprimoramento da tecnologia durante a Renascença, essas engenhocas se tornaram mais comuns. Como sabemos que esses óculos existiram, você pergunta? Bem, graças à arte. As pinturas do início do período renascentista geralmente retratam estudiosos com armações de mão ou óculos empoleirados em seus narizes. Com base em testes rudimentares de visão, os sopradores de vidro italianos criaram lentes de espessuras variadas. Com o aumento da popularidade, esses óculos começaram sua jornada da Itália para o resto da Europa, tornando-se um acessório de luxo disponível para aqueles que podiam pagar por eles. Tendo em vista a importância dada ao conhecimento durante o Renascimento, os óculos tornaram-se emblemas de proeza intelectual e riqueza. Por um tempo, parecia que a tecnologia dos óculos havia atingido um patamar. O próximo salto significativo só aconteceu no século XVII, quando os óculos se tornaram livres das mãos com a introdução de hastes que se estendiam sobre as orelhas. Um dos exemplos mais notáveis desses óculos modernos é o Martin's Margins, projetado pelo inventor Benjamin Martin. Hoje em dia, esses óculos são muito procurados por colecionadores, mas foram os pioneiros na busca por lentes mais precisas e mais finas, unidas por armações robustas. Quando os óculos passaram a ser sobre a orelha, sua evolução pareceu acelerar o ritmo. Até mesmo Benjamin Franklin contribuiu para esse rápido desenvolvimento ao inventar a lente bifocal, uma solução bacana para quem tem problemas de visão de perto e de longe. Ele engenhosamente cortou duas lentes e as uniu em uma única armação. Na mesma época, os óculos de tesoura ganharam popularidade. Eram óculos que cabiam no bolso, dobráveis como uma tesoura e perfeitos para aqueles momentos em que você precisava dar uma olhada rápida em algo importante. Alguns cavalheiros não gostavam muito de usar óculos o tempo todo, então esses modelos compactos eram a solução perfeita. No início do século XIX, os óculos ainda eram feitos à mão e não eram acessíveis a todos. Mas graças à Revolução Industrial que se aproximava, a produção em massa de armações e lentes estava no horizonte, facilitando a correção da visão de pessoas trabalhadoras. O início do século XVIII também testemunhou a introdução de lentes cilíndricas exclusivas projetadas para corrigir o astigmatismo. No século XX, os óculos começaram a se transformar de uma necessidade visual em um acessório de moda. Uma variedade de armações com diferentes formatos, materiais e cores começou a inundar o mercado, permitindo que os usuários selecionassem óculos que complementassem o formato do rosto, a cor dos olhos ou até mesmo a roupa. Veja Theodore Roosevelt, por exemplo, que usava óculos sem auriculares que ficavam presos com clipe nasal. Embora esses óculos tenham saído de moda ao serem associados à geração mais velha, eles eram muito populares na época. O verdadeiro divisor de águas foi o advento dos plásticos resistentes. As molduras não precisavam mais depender de madeira, metal ou chifre. O plástico podia ser moldado em uma variedade de formas e tamanhos. O século XX também foi a época em que testemunhamos o surgimento dos óculos de sol. Embora a ideia tenha surgido na Ásia durante o século XII, eles foram originalmente projetados para mascarar as expressões dos juízes no tribunal, não para melhorar a visão ou proteger do sol.
Vários fabricantes brincaram com lentes coloridas, mas não por motivos de proteção. Logo, porém, os óculos de sol coloridos se tornaram populares devido à sensibilidade à luz decorrente de certas condições médicas. Essa tendência pegou rapidamente e, no final dos anos 1920, os óculos de sol estavam sendo produzidos em massa não apenas para proteção solar, mas também para reduzir o brilho. Os anos de 1980 nos trouxeram lentes de plástico que eram menos propensas a quebrar e podiam ser mais leves e mais finas do que suas contrapartes de vidro. E a inovação não parou por aí. Hoje temos óculos com revestimentos protetores que reduzem o brilho e bloqueiam a luz UV prejudicial. Por mais fascinante que isso possa ter sido, outra descoberta interessante tem a ver com a porcentagem de pessoas afetadas por problemas de visão. Alguns estudos sugerem que a miopia não era tão difundida no passado como é hoje. A verdade é que temos visto um número crescente de pessoas diagnosticadas com essa condição. As projeções sugerem até mesmo que, por volta de 25 anos, uma em cada 2 pessoas no planeta poderá ser míope. Um estudo específico revelou que a miopia afeta mais do que o dobro do número de crianças no Reino Unido em comparação com os anos de 1960. Além disso, em algumas partes da Ásia, a situação é ainda mais acentuada. Enquanto médicos e pesquisadores de todo o mundo tentam descobrir a causa principal desse problema, alguns o classificam como uma epidemia. As teorias são muitas, com algumas apontando o dedo para a genética ou para o aumento do tempo passado colado às telas e enterrado em livros. Mas há outros cientistas que perceberam uma ligação entre as crianças que brincam menos ao ar livre e a probabilidade de desenvolver miopia. Independentemente do que esteja alimentando essa situação, é justo dizer que a miopia provavelmente não afetava tantas pessoas antigamente quanto hoje. A invenção relativamente recente dos óculos para miopia sugere que esse não era um problema tão urgente no passado. Talvez as pessoas tenham encontrado maneiras de ajustar seus estilos de vida para controlar melhor a miopia, ou talvez houvesse uma ênfase maior em adequar os empregos às habilidades visuais das pessoas em vez de buscar soluções tecnológicas para nivelar o campo de atuação. Vamos falar sobre calendários, uma ferramenta muito importante na civilização humana. Imagine se não os tivéssemos. Um caos, certo? Não saberíamos quando comemorar aniversários, planejar feriados ou mesmo comparecer a eventos importantes. Os calendários colocam ordem em nossa vida agitada e nos ajudam a dar sentido ao tempo. Mas o mais legal é que os seres humanos os utilizam há milhares de anos. As civilizações passadas criaram os seus próprios com base em suas necessidades e crenças culturais. Alguns calendários antigos seguiam os ciclos da Lua, enquanto outros se concentravam nos movimentos do Sol. Havia até mesmo os que combinavam os dois, falando sobre fusão celestial. Atualmente usamos o Gregoriano moderno como o nosso sistema principal. Mas você sabia que ao lado desse fiel guardião do tempo, há vários outros antigos ainda em atividade? Sim, eles são como velhos amigos que não podemos deixar de lado e nos ajudam a celebrar festivais culturais, planejar observâncias religiosas e nos conectar com nossas raízes. Então vamos conhecer alguns famosos. Aperte os cintos. Primeira parada, a civilização maia. Esses antigos mesoamericanos levavam o tempo a sério. Seu calendário era uma combinação de ciclos lunares e solares, como uma mistura cósmica, o que o tornava extremamente complexo. É como resolver um quebra-cabeça espacial. É claro que não podemos nos esquecer dos antigos egípcios com seu sistema inspirador de contagem do tempo. Eles se baseavam na energia solar e faziam questão de alinhar tudo com as cheias do rio Nilo. Isso é que é estar em sincronia com os ritmos da natureza. E, finalmente, o calendário asteca, uma obra de arte em si. Era uma mistura hipnotizante de ciclos solares, lunares e rituais. Sua intrincada escultura em pedra, a do Sol, é como uma obra-prima cósmica que captura a essência do tempo. Esses sistemas antigos não tratavam apenas de marcar dias e meses. Eram repletos de significados culturais, rituais religiosos e eventos históricos. São como pequenas cápsulas do tempo que nos conectam aos nossos ancestrais e ajudam a preservar sua sabedoria e tradições. Mas o mais interessante é que usamos alguns desses calendários até hoje. Por exemplo, o chinês. Ele existe há séculos e orienta as festividades e tradições locais. Em vez de seguir apenas o Sol como outros, presta muita atenção à dança da Lua no céu. Cada mês começa com uma lua nova e tem sua própria vibração especial. Já o ano tem 12 meses lunares. Mas aqui está a diferença. Estes nem sempre coincidem perfeitamente com o nosso ano ocidental.
Portanto, de vez em quando, o calendário chinês acrescenta um mês extra para manter a sincronia com as estações anuais. É como um bis-surpresa. Agora vamos conhecer os animais do zodíaco, as verdadeiras estrelas do show. A cada ano chinês é atribuído um animal do zodíaco, e é como montar um grupo de bichos fabulosos. São 12, como uma equipe selvagem e maravilhosa. Você tem o inteligente rato, o corajoso tigre, o gracioso dragão e muito mais. Portanto, se nasceu em um determinado ano, diz-se que tem as características desse animal do zodíaco. Imagine ter um macaco ou um tigre como mascote de seu tempo. Mas como o calendário decide qual animal ganha destaque a cada ano? Bem, diz a lenda que houve uma grande corrida entre eles. O esperto rato pegou uma carona nas costas do boi e venceu pulando na linha de chegada. E é por isso que ele dá o pontapé inicial no ciclo. Então vamos revisar esse processo. Você sabe qual animal corresponde ao ano de seu nascimento? Basta pesquisar no Google e vamos dar uma olhada. Veja se tem alguma dessas características. Depois que o esperto rato teve seu momento de destaque, o poderoso boi entra em cena. Ele é conhecido por seu trabalho árduo e determinação, como um amigo confiável e obstinado que sempre o protege. Depois, o destemido tigre entra em cena. Com suas listras majestosas e olhar feroz, traz uma explosão de emoção e aventura. É um amigo felino ousado, pronto para explorar o mundo ao seu lado. Na sequência, o astuto coelho aparece. Imagine um bichinho fofo e adorável, sempre pronto para trazer doçura e harmonia. Ele acrescenta um toque de gentileza e criatividade ao desfile do zodíaco, como uma brisa suave em um dia de primavera. Em seguida, o ousado e ardente dragão. Essa criatura lendária sobe ao palco com sua presença majestosa e poderes míticos. É como um amigo com uma vibração mística que está enchendo o ar de magia e admiração. Depois, a sábia e intuitiva serpente entra no jogo. Esse animal traz sabedoria e discernimento, como um guia que navega pelas idas e vindas do dia a dia. É sempre bom ter um confidente sorrateiro e inteligente ao seu lado. O próximo é o animado e brincalhão cavalo. Imagine o vento em seus cabelos quando estiver montando nesse animal em um campo aberto. Uma pessoa do signo pode ter um espírito aventureiro, sempre pronta para uma jornada emocionante. Depois, a graciosa e elegante ovelha. Com sua natureza gentil e seu espírito acolhedor, ela traz paz e harmonia ao zodíaco. É uma amiga carinhosa em quem se apoiar em momentos de necessidade. Na sequência, o travesso macaco entra em ação. Esse brincalhão animado e esperto acrescenta uma dose de diversão e riso à festa. É um companheiro brincalhão que pode transformar qualquer momento de tédio em uma aventura selvagem. O galo vem logo após, orgulhoso e confiante, se exibindo. É um pássaro magnífico que traz confiança e assertividade para a equipe como um líder nato. Agora é a vez de o leal e diligente cão abanar a cauda. Esse amigo fiel representa lealdade, honestidade e muito amor para a família do zodíaco. É conhecido por ser um companheiro confiável que sempre fica ao seu lado. E por fim, temos o sábio e gentil porco, com seu focinho fofo e roncos de satisfação. Ele personifica a generosidade, a bondade e a abundância. É um companheiro que sabe apreciar as coisas boas da vida e leva a alegria aonde quer que vá. E aí está, o desfile de animais do zodíaco em toda a sua glória. O calendário chinês também tem um toque de yin-yang, associa cada animal a um dos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal ou água. Isso traz ainda mais personalidade à mistura. É como adicionar um tempero ao coquetel de bichos do zodíaco. O sistema chinês ainda orienta festividades como o vibrante Ano Novo Chinês. Ele também ajuda as pessoas a decidirem os momentos de maior sorte para eventos importantes da vida. Precisa planejar um casamento? Consulte o calendário. Quer abrir uma empresa? Também. Ele é como uma cartomante que orienta as pessoas nas voltas e reviravoltas da vida. Portanto, da próxima vez que você vir o calendário chinês, lembre-se de que é uma celebração da magia lunar, das maravilhas dos animais e das tradições culturais. Agora vamos mergulhar no calendário hindu. Ele tem tudo a ver com a adoção de ciclos e ritmos cósmicos. Em vez de apenas seguir os meses regulares, se alinha com os movimentos do Sol e da Lua. É como uma festa ininterrupta com o cosmos. Ele também continua a se movimentar até hoje. E está repleto de festivais e celebrações coloridas, desde o Diwali, o Festival das Luzes, até o Holi das Cores. É uma extravagância de fogos de artifício combinada com uma vibrante luta de paintball. Também é usado para observâncias religiosas e datas auspiciosas. Ajuda a determinar a melhor época para casamentos, cerimônias de inauguração de casas e outros eventos importantes da vida.
O sistema hindu não se limita aos 365 dias habituais, leva em conta também os meses lunares, os solares e até mesmo os anos bissextos. Portanto, da próxima vez que você olhar para um calendário, lembre-se de que não é apenas um monte de datas e números, é uma ferramenta extraordinária que nos conecta ao nosso passado e nos guia para o futuro. Os antigos nos lembram de nossa história humana compartilhada e da beleza de diferentes culturas. Portanto, vamos abraçar essa incrível diversidade. Sempre que você ouve falar de ruínas antigas, quase nunca as imagina suspensas em algum lugar ou simplesmente penduradas aleatoriamente no galho de uma árvore, certo? Na verdade, para a maioria dos artefatos antigos que temos expostos em museus de todo o mundo, os arqueólogos fizeram um trabalho de escavação impressionante. Veja bem, os edifícios têm essa maneira engraçada de desaparecer com o tempo se não forem devidamente cuidados. Às vezes, precisamos reutilizar alguns materiais, portanto uma construção mais antiga pode ser sacrificada no processo. Outras vezes, as casas são abandonadas e uma vez expostas aos elementos da superfície, como chuva ou luz solar, não tem chance. Algumas simplesmente desmoronam devido à boa e velha erosão. Portanto, a única maneira de uma peça arquitetônica sobreviver ao teste do tempo é se, de alguma forma, ela tiver sido enterrada profundamente. Agora, como essas coisas acabaram enterradas em primeiro lugar? Bem, é uma verdadeira comédia de erros. As cidades antigas tinham o hábito de elevar gradualmente o nível do solo, como uma criança adicionando coberturas ao seu sundae. Veja, nesses assentamentos as pessoas estavam sempre ocupadas coletando alimentos e materiais de construção para acompanhar a população em constante crescimento. Mas quem tem tempo para lidar com resíduos e lixo? Essa tarefa não estava exatamente no topo da lista daquela época. Portanto, quando se tratava de construir novas casas, as civilizações antigas achavam muito mais fácil economizar seu suor e lágrimas empilhando os escombros e construindo por cima. Mas isso não é tudo. Ocasionalmente, os rios também inundavam e depositavam uma camada de sedimentos no chão das cidades, encapsulando ainda mais essas construções antigas. E nessas regiões secas, como o deserto, onde o vento gosta de exibir seus movimentos de dança com areia e poeira, você pode apostar que era uma luta constante manter os estabelecimentos limpos. Um exemplo hilário é a esfinge, que tinha sua cabeça enterrada na areia até que um grupo de arqueólogos atirou em 1817. Algumas cidades antigas acabaram sendo encobertas por terem sido completamente abandonadas. Com menos atividade humana para controlar sua expansão, as sementes das plantas não resistiram à oportunidade e brotaram por toda a parte. Então absorveram o dióxido de carbono do ar e cresceram, acrescentando mais e mais volume ao solo. Essas raízes atrevidas decidiram até mesmo estabilizar o solo feito de matéria vegetal em decomposição, criando camadas e mais camadas. É como se fosse o maior projeto de bricolagem que a Mãe Natureza embarcou, com as plantas como suas leais ajudantes. O ato de escavar os segredos de civilizações antigas não se trata apenas de desenterrar um mundo perdido. É também uma busca épica para revelar os tesouros ocultos sob as camadas da história. Mas em primeiro lugar, como os arqueólogos sabem onde cavar? Se tudo está coberto por camadas e mais camadas de sedimentos, detritos e raízes de plantas, esses especialistas devem ter algum tipo de sistema no qual se baseiam antes de embarcar em um novo projeto, certo? Para começar, nem sempre são eles que sugerem uma escavação em um determinado local. Vou explicar. Digamos que você seja um empreiteiro e queira construir um novo e sofisticado complexo de apartamentos em sua cidade. No entanto, algumas legislações locais têm certas exigências para que o projeto possa ser iniciado. Por exemplo, antes que alguém comece a construir em um terreno, talvez seja necessário levar especialistas para verificar o solo. Podem ser arqueólogos, geólogos ou paleontólogos, que precisam ficar de olho nas coisas durante o desenvolvimento. Se forem descobertos artefatos ou ecofatos, palavra sofisticada para remanescentes orgânicos, esses especialistas entram em ação para escavá-los e estudá-los. Mas e quanto aos locais que não tem nada a ver com escavadeiras e chapéus amarelos? Os arqueólogos têm mais de um truque na manga quando se trata de localizar pontos de interesse antigos. Mergulham fundo nos registros históricos com uma boa dose de trabalho de detetive. Ao farejar documentos e mapas antigos, podem montar o quebra-cabeça da atividade humana em uma área específica. Se um local já tiver sido visitado antes, melhor ainda. Encontrar registros de escavações anteriores ou relatos históricos pode dar aos cientistas muitas informações sobre onde continuar sua caça ao tesouro. Antes de eles começarem a mexer suas pás, se envolvem em uma missão de escaneamento visual.
munidos de um sistema de grade, percorrem o local mantendo os olhos abertos para quaisquer artefatos que possam estar escondidos logo abaixo da camada superior da Terra, de ferramentas de pedra moída, vidros históricos e até mesmo depósitos de lixo antigos. Sim, eles também são valiosos. Esses exploradores de olhos aguçados conseguem identificar sinais de atividade humana mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Se tropeçarem em solo de entulho, termo sofisticado para depósito de lixo, terão certeza de que os seres humanos já habitaram o local. No entanto, os arqueólogos não dependem apenas de suas pás de confiança. Eles contam com um arsenal de aparelhos para ajudar na busca de maravilhas ocultas. As ferramentas geofísicas são como suas armas secretas. Veja o medidor de resistividade, por exemplo. Essa engenhoca inteligente mede o componente elétrico do solo e quaisquer características ou artefatos enterrados, como uma parede, por exemplo, criarão uma leitura de resistividade diferente do que a do solo ao redor. Os magnetômetros e o radar de penetração funcionam de maneira semelhante, mostrando possíveis indícios de tesouros antigos no solo. E quem poderia se esquecer do nosso velho e confiável amigo, o GPS? Ele ajuda a mapear locais precisos, como um mapa do tesouro de alta tecnologia que leva diretamente ao pote de ouro. Você gostaria de visitar virtualmente alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo? Então siga-me! No Reino Unido, por exemplo, encontrará esse lugar interessante chamado Stonehenge. É um dos muitos Henges espalhados por aí, mas este é realmente o melhor. Imagine o seguinte: pedras maciças e antigas, altas e imponentes, dispostas em um anel externo e uma ferradura interna, com algumas pedras menores para garantir a segurança. E adivinhe só, elas existem há mais de 5.000 anos. Isso sim é um caso sério de longevidade sólida como uma rocha. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. De acordo com o folclore local, o lendário mago Merlin sacou sua varinha mágica e, puf, ele teletransportou essas pedras enormes da Irlanda. Aparentemente, alguns gigantes as haviam reunido lá, mas Merlin decidiu que elas ficariam muito melhores em seu novo local. Outros acham que são apenas os restos em ruínas de uma antiga edificação espiritual romana. Essas estruturas incríveis foram construídas por nossos ancestrais da Idade do Bronze, com suas ferramentas simples e tecnologia limitada. Eles conseguiram criar essa obra-prima monumental. Impressionante, não é? Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre essa área. O propósito inicial de Stonehenge permanece um mistério até hoje. Claro, há muitas teorias, mas os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. No entanto, sabemos que o monumento está perfeitamente alinhado para captar o nascer do sol durante os solstícios de verão e inverno. A antiga cidade de Pompeia é um sítio arqueológico igualmente incrível. Imagine o seguinte: o Monte Vesúvio, um notório causador de problemas, decidiu fazer uma birra vulcânica e cobriu completamente essa antiga cidade romana. Isso a transformou em uma cápsula do tempo, localizada nos arredores da atual Nápoles, na Itália. Avançando rapidamente para o ano de 1748, quando um grupo de exploradores aventureiros encontrou Pompeia. Veja só, eles descobriram um tesouro de coisas boas bem preservadas. Ruas, casas, comida, provavelmente um pouco estragada naquele momento, joias brilhantes, esculturas extravagantes, afrescos coloridos, utensílios domésticos cotidianos e até mesmo restos de animais e humanos. Foi como uma festa arqueológica épica. Ao que parece, Pompeia tinha de tudo: casas e vilas elegantes, uma enorme arena com 20.000 lugares, pequenas lojas de artesanato, locais de encontro como tavernas, e não vamos nos esquecer dos locais mais picantes como as luxuosas casas de banho. Há ainda o Santuário de Apolo, onde as pessoas costumavam se reunir para sua dose diária de adoração. E, é claro, o movimentado coração da cidade, o Fórum, onde todas as pessoas descoladas costumavam se encontrar. E adivinhe só, Pompeia é tão legal que entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. E isso é como o hall da fama definitivo para a grandiosidade histórica. Ela também inclui muitos outros edifícios e locais famosos, como o Taj Mahal na Índia e a Acrópole de Atenas, na Grécia.